Mesmo que você, como eu, tenha nascido depois do fim da ditadura, provavelmente tem na cabeça alguns dos slogans ou das canções criados pelo regime militar. Pra frente Brasil, ninguém segura esse país e Brasil ame-o ou deixe-o continuam ecoando quase 40 anos depois da redemocratização, o que indica que a propaganda do regime teve sucesso em seus objetivos. Para o historiador Carlos Fico, convidado dessa semana do Ilustríssima Conversa, isso se deve, sobretudo, à forma como a ditadura militar mobilizou um imaginário nacional muito arraigado que vinha se constituindo desde o período colonial. A visão otimista que concebia o Brasil em razão das riquezas naturais ou da persistência do seu povo como um país destinado à grandeza. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do regime militar, o Carlos está relançando o seu livro Reinventando o Otimismo, que examina como a ditadura mobilizou os discursos otimistas sobre o Brasil para criar uma propaganda que parecia despolitizada, sem desfiles cívicos ou culto à personalidade de presidentes, evitando a memória das experiências do governo Vargas e do nazifascismo. Na nossa conversa, o Carlos diz que as campanhas do regime encapsulavam a ideia dominante entre os militares de que a sociedade brasileira precisava ser tutelada por eles para que o país pudesse se desenvolver. Ele também compara a utopia de grandiosidade da ditadura, que imaginava um futuro brilhante para o Brasil, e os discursos de hoje do bolsonarismo e da extrema-direita, centrados na restauração dos valores de um passado visto com nostalgia. A propaganda da ditadura e os setores que aderiam à propaganda da ditadura se inseriam numa visão otimista, seja por natureza manipulatória, seja por convicção genuína, mas uma visão otimista de grandiosidade do Brasil, enquanto que a perspectiva dos setores conservadores de direita e de extrema-direita que desembocaram, culminaram no governo Bolsonaro, mas não surgiram com ele, né, já existem há algum tempo, tem uma perspectiva mais de ressentimento. E esse ressentimento dos setores conservadores, de direita, etc., tem a ver com a manipulação de valores que dizem respeito ao que nós, democratas, consideramos como avanços e que para eles são problemas, são ameaças. E que dizem respeito a um universo, sobretudo, de valores ético-morais, culturais, que hoje em dia são pejorativamente chamados de valores identitários. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Carlos, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, a gente está gravando poucos dias depois da data redonda, né, dos 60 anos do golpe de 64, e para a gente começar eu queria te pedir uma avaliação sobre essa efeméride, né, porque muita gente expressou uma sensação de oportunidade desperdiçada, né. Teria sido uma oportunidade de examinar o legado da ditadura, muito nítido, não é? Com o 8 de janeiro, a investigação sobre a participação da cúpula das Forças Armadas na tentativa de golpe, de anunciar medidas de reparação, etc. Né? O balanço que você faz passa por aí ou você está olhando por outro ângulo? Eu acho que eu estou olhando por outro ângulo, porque de algum modo as coisas acabaram se encaminhando bem. Eu estou pensando no sentido da discussão pública do problema geral do intervencionismo militar e menos na questão propriamente do golpe, de revisitar o golpe, né? Em função dessa diretriz aí equivocada do presidente Lula de que nós deveríamos não promover eventos, né, em relação ao aniversário de 60 anos, acabou havendo uma reação e temas muito importantes foram abordados, como essa questão da tradição do intervencionismo militar. Inclusive, ocorreu esse julgamento meio nonsense, né, pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 142, um julgamento totalmente sem sentido do meu ponto de vista, mas que tem a sua importância política na reafirmação, mais uma vez, de que tal artigo não autoriza intervenção militar. E personagens importantes da cena política têm se voltado para essa questão, que eu acho que é a questão essencial. Então, como sempre acontece, quando alguém tenta colocar uma pedra em cima do passado, ou passar a borracha, né, na história,
para usar esses clichês tão desgastados. Sempre que alguém tenta fazer isso, a história reverte com mais força, e foi o que acabou acontecendo, né? Essa temática se impôs como decisiva, e eu espero que no futuro isso se traduza numa emenda constitucional que proponha a reescrita do artigo 142 e que isso eventualmente seja aprovado pelo Congresso. Bom, você acabou de falar sobre esse caráter meio absurdo, né, do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 142, né, que não faz muito sentido, parece bastante óbvio, né, o que foi reafirmado. Por outro lado, parece que tem um papel simbólico muito grande, né? Não sei se você concorda com isso e, se concordar, né, que tipo de simbolismo, que tipo de mensagem esse julgamento carrega? O julgamento em si é meio louco, né? Porque, enfim, questionar no ambiente da legalidade constitucional se o artigo 142 permite intervenção militar, se permite golpe de Estado, é uma questão que realmente só se explica em função do tumulto que foi o governo Bolsonaro, né? Essa demanda se iniciou lá atrás, durante o governo Bolsonaro, e foi posta a julgamento agora, provavelmente de propósito, pelo Supremo. Então tem um simbolismo, sim, essa reafirmação otimista e relativamente ingênua do Supremo Tribunal Federal, que já havia sido feita no passado pela mesa da Câmara, na época do Rodrigo Maia, né? Já havia eliminado o ministro Fux nesse sentido, essa afirmação de que o artigo 142 ele não permite intervencionismo nem golpismo. Eu digo que isso é uma afirmação relativamente ingênua, que o problema não é esse, né? Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal pensa assim, que os democratas pensam assim. O problema é como muitos militares pensam a respeito disso. E o que a gente sabe, o que as pesquisas históricas mostram, é que desde muitos anos, há mais de 100 e tantos anos, desde a proclamação da República, desde que foi feita a primeira Constituição de 1891, há essa interpretação entre vários militares de que o artigo, o que equivaleria, né, ao artigo 142, no século XIX, era o artigo 14 da Constituição de 1991, que tal artigo daria a ele, sim, um poder tutelar sobre a sociedade brasileira. Então, a questão é essa, a questão não é reafirmar o óbvio que nós já sabemos, que essa interpretação é equivocada, mas o que nós podemos fazer para enfrentar a interpretação equivocada que ainda persiste entre muitos militares. Com certeza. Bom, o Reinventando o Otimismo trata, né, desse poder tutelar a partir de um caminho bastante específico que a gente vai falar em seguida, não é? Mas eu queria te perguntar, não é, sobre a nova edição do livro, né? Porque ele foi publicado originalmente em 97, né, se eu não me falha a memória, resultado da sua tese de doutorado. E no prefácio você escreve que esse é um trabalho que você sempre releu, ao contrário de outros que você já escreveu, né? Imagino que você tenha relido também às vésperas da nova edição, né, há bastante pouco tempo. Que impressões você teve ao reler o livro, né? Algo te pareceu mais latente, algo chamou a sua atenção em particular, né? Enfim, como foi entrar em contato com esse trabalho mais uma vez? É interessante, eu sempre reli esse trabalho realmente, porque uma das coisas que mais me interessam na minha profissão de historiador é a questão da escrita. Essencialmente, sempre foi isso, além do equacionamento teórico. Eu fui professor de teoria e metodologia durante anos e anos a fio, até me tornar titular de História do Brasil. Mas antes eu era professor de teoria e metodologia. Então esses dois aspectos são essenciais na minha carreira. E quando eu fiz a tese de doutorado, eu percebi que o tema e determinadas circunstâncias de natureza retórico, formal, teórica, etc., ensejavam
uma escrita mais refletida, menos acadêmica, mais refletida, mais pensada. E por isso esse trabalho sempre me agradou muito. É um pouco cabotino, né, ficar falando essas coisas, mas realmente é o que eu penso. Eu gosto muito do que eu escrevi naquele trabalho, né, e como que eu fui construindo ali uma articulação muito complexa, inclusive dada a minha juventude na época, uma relação muito complexa entre temporalidades muito distintas. Então, esse trabalho sempre me interessou muito como experiência de escrita, embora ele tenha sido a porta de entrada, né, para a minha trajetória de estudo sobre a ditadura militar. O ponto essencial para mim não foi esse, mas foi realmente a experiência com a escrita da história em particular, que é uma forma de narrativa muito singular, muito específica, né, que se ampara em recursos retórico, formal, estilísticos da ficção, mas ao mesmo tempo tem pretensões de verdade. Então é uma coisa completamente difícil de fazer e frequentemente nós, historiadores, não pensamos muito nessa questão. Eu sempre pensei muito nisso, né? Mas não é frequente, não é tema, por exemplo, dos cursos de graduação. Então, eu me lembro claramente quando eu fiz a tese e equacionei o objetivo e vi que havia a questão da temporalidade, que havia a necessidade de fazer referência à poesia desde o período colonial e uma série de outros detalhes, eu percebi que havia ali a possibilidade dessa experimentação com a escrita. Uhum. E a tese foi apresentada nessa versão que está no livro, você não adaptou a tese para o livro? Não, foi exatamente assim. Assim, tem pequenas variações, claro, sempre tem, né? Umas coisas chatas de tese acadêmica que eu acabei tirando, mas em termos gerais é praticamente a mesma coisa. Isso chama muita atenção porque é uma escrita muito densa e muito sintética, né? Muito diferente da linguagem acadêmica, principalmente de uma tese, em que você está justificando as escolhas, os caminhos, os recortes, né? É uma leitura muito fluida mesmo. E o livro, né? Isso também é muito interessante, né? No começo, você faz aquela discussão, né? Sobre resumir a propaganda da ditadura, né? Uma manipulação ideológica pura e simples, uma espécie de uma tentativa maquiavélica, né? De algum ideólogo brilhante de criar uma imagem no Brasil que fosse permitir que os militares continuassem no poder sem contestações, etc., né? Versus uma mobilização de um imaginário sobre o Brasil que vinha sendo construído desde o período colonial, né? E que a propaganda teria ressignificado essa herança simbólica de muitos séculos, né? E a partir daí que você chega a esse registro do otimismo, né? Esse discurso de que o Brasil, por uma série de características únicas, particulares, estaria destinado à grandeza. Eu queria te pedir para resumir um pouco, não é, os principais marcos, as principais balizas dessa visão otimista que cerca a imagem do Brasil, porque ela é tão naturalizada para todo mundo que está imerso nesse universo simbólico, que parece que é assim que é e pronto, e quando a gente lê o seu livro, isso causa até um estranhamento justamente por causa disso, porque você apresenta muito bem de onde vêm certos registros, certas formas, né, de tratar do Brasil, do brasileiro, essas duas ideias que são tão onipresentes, né? Enfim, o que é de mais importante para a gente entender essa ideia otimista, essa visão otimista em relação ao Brasil? Existem alguns temas recorrentes, né, nessa tradição de otimismo e que dizem respeito, por exemplo, à grandiosidade natural, né, às riquezas naturais, riquezas minerais, a exuberância da flora e da fauna. Isso tudo vem desde a chegada dos portugueses aqui e essa suposição de que aqui seria praticamente o paraíso terreal. E note que essa percepção otimista se contrapõe a ela uma percepção também pessimista, né? Então se tratou sempre de um conflito, de uma necessidade de
constante reafirmação de um lado ou de outro. Ora prevalece o otimismo, ora prevalece o pessimismo, mas um dos temas recorrentes é esse, né? Talvez o mais comum, o da grandiosidade do país continental que tem uma flora exuberante e uma fauna riquíssima, até mesmo exótica, surpreendente, e por aí vai. Outro tema recorrente é o da própria sociedade, da própria população, quer dizer, nós seríamos especiais, nós seríamos singulares por uma série de características que supostamente nos marcariam, características positivas na vertente otimista e que diriam respeito à alegria, à hospitalidade, ao próprio otimismo diante da vida e do futuro e assim por diante. Também é uma tradição muito assentada, mas a qual se contrapõe uma vertente pessimista que nos classifica de maneiras muito lamentáveis, né? Como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, e além de outras visões racistas, né? Então, são esses os temas mais recorrentes e, portanto, tudo passa por uma suposta singularidade, né? Outro dia eu mencionava essa frase atribuída ao Tom Jobim de que o Brasil não é para amadores, né? Todo mundo gosta, acha isso super interessante. Eu acho péssima essa frase, porque justamente reitera essa visão, ao mesmo tempo arrogante e meio pretensiosa e meio deletéria, de que nós somos um povo singular e praticamente incompreensível diante de uma super especificidade que nos marcaria isso, e daí por diante. Então essa generalização ela é muito comum, né, da visão otimista. E quando eu estava fazendo o doutorado e tive a ideia de fazer essa tese, essa perspectiva me agradou muito porque casava com o meu orientador. A perspectiva do meu orientador, Carlos Guilherme Mota, um dos grandes historiadores brasileiros, que tem um livro fundamental chamado Ideologia da Cultura Brasileira, no qual ele trata exatamente disso, essa diluição das diferenças sociais, das clivagens sociais, no que seria a figura generalizada e idealizada de um suposto brasileiro que é assim, que é assado, que gosta de futebol, que gosta de não sei o quê, e aí vai toda uma série de clichês. Então, essa diluição das clivagens sociais em torno de uma visão generalista do Brasil e dos brasileiros, me pareceu que com ela eu podia dialogar nessa perspectiva da recuperação da tradição do otimismo. Com certeza. Carlos, lendo o seu livro, ouvindo você falar agora, né, contrapor esses dois registros, né, do otimismo e do pessimismo, eu fiquei pensando que de alguma forma, né, esses dois imaginários tendem a um certo imobilismo, ao não lidar pragmaticamente com as questões do Brasil, né? Porque no discurso otimista, o Brasil está fadado a ser grande, a gente tem um futuro brilhante, né? Então, ninguém precisa se preocupar porque é assim que vai acontecer, né? Mesmo que os governantes e, enfim, a sociedade cometa todos os erros, isso vai acontecer, a gente não tem como fugir disso, né? E no discurso pessimista é um pouco o contrário, né? O Brasil tem pecados originais, né? É um povo que vem de uma miscigenação de raças consideradas inferiores, né? Nesse discurso racista e portanto, não tem muito o que fazer, é melhor aproveitar o que a natureza dá, é melhor ganhar o dinheiro do jeito que é possível, em qualquer esquema que apareça, e pensar no que vem em seguida, né? Isso faz sentido, né? Isso, de alguma maneira, informa um pouco como esses dois registros acabam funcionando, né? Essa ideia de que o pragmatismo ele fica em um segundo lugar e um certo imobilismo domina? Eu acredito que sim. Essas perspectivas são meio paralisantes, né? Todas as que aderem, vamos dizer, de maneira pouco refletida a uma visão, seja otimista ou pessimista, evidentemente está abrindo mão de uma reflexão mais crítica, né?
Então, sim, acho que é algo paralisante. O que acontece também, e foi por isso que eu procurei nesse livro, né, na tese que eu escrevi lá nos anos 90, fazer, foi mesclar dois conceitos. Aí vem o meu lado, né, de professor de teoria e tal. É mesclar dois conceitos, o de ideologia e o de imaginário. Porque existem adesões a essas crenças, vamos chamar assim, que são genuínas, né? E que, portanto, as pessoas realmente acreditam que todo brasileiro é assim, assado e tal, e que existe essa figura generalizada do brasileiro. E isso eu considerei sob o ponto de vista do conceito de imaginário social. Então, está verdadeiramente assente num certo imaginário social, pelo menos de alguns grupos, em algumas fases, essa convicção genuína de que nós somos assim, país do futuro, unidade linguística, história incruenta, toda uma série de características que marcariam essa perspectiva otimista. Mas também existe, e na época da tese, a discussão entre marxismo e correntes não marxistas era muito intensa a discussão. E eu procurei mostrar que não havia incompatibilidade entre o uso de um conceito não marxista como o de imaginário social, esse que eu acabei de mencionar, e o de ideologia tipicamente marxista, porque realmente, como diz o marxismo, existe também uma manipulação ideológica dessas perspectivas para uso de diversas maneiras. Então, determinados ideólogos ou determinados manipuladores de bens simbólicos, né, lançam mão da questão do otimismo ou do pessimismo para a obtenção de determinados fins. Então, eu tentei mesclar justamente essas duas perspectivas teórico-conceituais para mostrar que as duas coisas subsistem, vivem juntas, né? E, portanto, é possível mesclar esses dois conceitos e considerar tanto uma adesão genuína a determinadas ideias, quanto um uso manipulatório, né? E é claro que num caso ou noutro, essa questão do pragmatismo e do imobilismo que você mencionou vai ter um equacionamento diferente. Bom, você falou agora dos ideólogos, né? No livro você toca em uma tensão interessante, né? Que é essa ideia de que até que ponto esses militares que estavam envolvidos, né, com a propaganda da ditadura, né, eles foram capazes de formular um projeto de nação, né? Ou seja, qual era o alcance intelectual e os meios de ação de ideias como a de Brasil Grande ou Brasil Potência. Porque até hoje, né, mesmo entre críticos da ditadura, parece que existe uma certa admiração, né, desse horizonte, né, de um governo que coloca em prática uma ação planejada, concertada, né, para transformar o Brasil em um grande ator global, por exemplo, né, para tirar a gente desse lugar um pouco marginal, um país que não é levado a sério, ou qualquer coisa do tipo, né? Você considera que havia um projeto de nação, ou como você chega a escrever no livro, né, é mais preciso pensar em um espírito, em uma intenção difusa, porque não era algo tão bem formulado, tão bem elaborado? Não era algo bem, assim, tão elaborado, né, como alguns colegas meus, a maioria, por sinal, a ideia da doutrina de segurança nacional, né, como sendo, vamos dizer, o cimento unificador de militares tão diferentes, porque é claro que a ditadura militar ela foi conduzida por militares que tinham clivagens, havia grupos de militares mais para um lado, mais para o outro. Então, o que os unificaria, segundo meus colegas, muitos deles, seria a adesão a essa doutrina de segurança nacional, o que não me parece correto. Não havia essa percepção tão clara de uma doutrina, né, de uma ideologia de segurança nacional que os unificasse. Mas havia, aí sim, e essa é a minha hipótese, uma adesão a essa perspectiva utópica de transformar o Brasil numa grande potência desde que determinadas providências fossem tomadas, né? Eu digo
adesão a uma perspectiva utópica, porque era mais ou menos uma utopia, né? Você, em pouco tempo, transformar o Brasil numa grande potência, mas isso acontecia. Havia essa adesão genuína de militares muito diferenciados. E esse é o outro aspecto, quer dizer, para alguns militares mais radicais, para o Brasil se tornar uma grande potência, seria preciso eliminar da sociedade brasileira o que eles chamavam de óbices, né, de obstáculos, ou seja, a corrupção, o comunismo, a subversão, e daí eles aderiam a essa utopia autoritária por meio de medidas que eu chamo de saneadoras, ou seja, fazer a censura da imprensa, prender todos os subversivos que eles consideravam assim, prender todos os comunistas, enfim, fazer intervenções violentas de natureza saneadora, no sentido de extirpar da sociedade o que seriam obstáculos ao Brasil se transformar em potência. Tudo uma miragem louca, por isso que eu chamo de utopia no sentido de objetivo irrealizável, algo que não se realizaria. Mas havia outros militares não tão radicais que também aderiam a essa utopia autoritária de transformar o Brasil numa grande potência, mas para eles, e aí entra a propaganda política, o caminho era educar a sociedade, porque os brasileiros éramos vistos como despreparados, mal educados, não sabíamos eleger políticos que não fossem demagógicos, não sabíamos nem ao menos nos comportar com urbanidade, né? E daí a propaganda do Sugismundo e tal. Domingo de sol. Lá vai o Sugismundo com a família em direção à praia. Nosso amigo continua o mesmo, deixando por onde passa a mancha de sua presença. Sugismundo adora se cobrir de areia e começa a cavar. Faz o que quer, não respeitando ninguém. Então, a esses militares que aderem à utopia autoritária, considerando que o problema é a sociedade despreparada, a esse grupo eu chamo de dimensão pedagógica. Não saneadora, mas pedagógica. Uma pedagogia autoritária que eles queriam implementar por meio da propaganda política, mas também da censura. A censura, sobretudo das diversões públicas, tinha também essa motivação. Vamos educar a sociedade brasileira, evitar que a juventude se aproxime das drogas, do palavrão, da nudez. Então, há uma série de iniciativas de repressão que tem essa caracterização pedagógica e há uma série de iniciativas de repressão que tem essa caracterização da dimensão saneadora, ambas integradas no que eu chamo de utopia autoritária. Então, se não havia como cimento ideológico uma doutrina super bem elaborada, havia, no entanto, essa adesão à utopia autoritária, seja de militares mais radicais ou de militares mais moderados. Certo. E eu queria te pedir para falar agora sobre como a propaganda, né, na ditadura se operacionalizou, não é? Porque você mostra as tensões que havia entre os vários grupos, a estratégia de convencimento para criar esses órgãos de propaganda, né, enfim, para colocar a coisa para funcionar. E uma combinação bastante particular, né, que você mostra que refletia as grandes questões do regime como um todo, como os militares se viam, né, que não se assumiam, não é, como membros de uma ditadura, enfim, coisas muito estranhas que existiram nessa ordem de legitimação da ditadura militar, e que na propaganda, né, aparece nesse termo que você sintetiza, que você apresenta no livro, né, de uma propaganda política despolitizada, né, que não quer saber da experiência da propaganda do Vargas, tem horror a qualquer semelhança com a experiência das ditaduras europeias, né, do nazismo, do fascismo, e que busca, né, que se apresenta como um instrumento de amor entre os homens em pleno regime de exceção. Enfim, como isso aconteceu, como isso foi possível, como isso foi colocado em prática? Isso foi colocado em prática justamente por esse fenômeno tradicional
a gente estuda na história política, que é a desconfiança da propaganda. A propaganda nazista, sobretudo a nazista, fascista também, ela teve muito esse contra-efeito, que é comum, né, em diversos tipos de propaganda e até na publicidade. Chega um momento de saturação em que as pessoas percebem, não, isso aí é propaganda. Então a desconfiança da propaganda, no caso do Brasil, a desconfiança da propaganda feita por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, deu ao responsável pela propaganda da ditadura, que era o coronel Otávio Costa, essa convicção. É preciso, ele pensou, fazer uma propaganda que não seja de chapa branca, ou seja, uma propaganda que não fique mostrando bandeiras, estandartes, desfiles e cantoria de hinos. É preciso fazer uma propaganda que não pareça propaganda, né? E nesse sentido, uma propaganda política, vamos dizer, despolitizada. Se você assiste os comerciais da propaganda da ditadura, vai ter a impressão de que são campanhas de utilidade pública, ou sei lá, no máximo você vai ter uma impressão de estranheza, porque algumas são muito estranhas, como você disse, falando em amor, felicidade e canções assim sentimentais. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele... Então era muito esquisito, mas obedecia a esse propósito de fazer uma propaganda, um enaltecimento do regime que não passasse pelos símbolos tradicionais da propaganda política oficialesca, seja do nazismo, seja do DIP, e que apresentasse, digamos, conteúdos e imagens que fossem palatáveis para a sociedade daquele momento, inclusive para a juventude e para as crianças. Não por acaso a propaganda da ditadura fez muito sucesso entre crianças e entre jovens também, porque volta e meia eles lançavam filmes especialmente voltados para esses públicos, né? E com muita eficácia, porque ela foi feita não pelo governo, não foi o governo, não foram os governos militares que fizeram, que produziram a propaganda, mas foram as melhores agências de publicidade que havia no Brasil na época, várias das quais cresceram muito, inclusive, naquela época. Então eram profissionais muito habilitados que produziam aquelas imagens, aqueles comerciais, aqueles filmetes, né, como o Otávio Costa chamava, a partir de uma diretriz. Olha, quero um comercial de 30 segundos, de 1 minuto, que fale sobre isso, sobre aquilo. Então quem ia produzir isso era o pessoal qualificado das agências de publicidade comercial. Então foi uma propaganda muito eficaz, justamente por não parecer propaganda. Você escreve no livro que existe uma dificuldade em saber exatamente, né, o alcance da propaganda da ditadura, né, a eficácia dela, mas você dá sinais, né, de como esses filmetes, né, todas as campanhas que foram elaboradas, elas tiveram uma penetração muito grande, elas ressoaram em vários grupos, né? Isso está relacionado diretamente a uma preocupação técnica, digamos, moderna, porque eu acho que para quem não conhece exatamente, né, esses filmes, essas peças, o que chama a atenção é justamente esse paralelo que você faz, por exemplo, com as revistas mais modernas do período, né, que usavam imagens, que tinham pouco texto, que a mensagem era muito sutil, que não era aquela coisa que você pode imaginar quando você, desinformado, pensa o que um órgão de uma ditadura militar ia fazer, não é, de um filme de 30 segundos na televisão. É por aí? Tem algum outro aspecto que você destacaria para pensar nessa eficácia, nessa penetração da propaganda da época? Eu acho que a eficácia, além dessa dimensão técnica, né, quer dizer, ter sido feita por pessoal qualificado, abandonando, digamos, o recurso a uma linguagem oficialesca, além disso, a eficácia, obviamente, decorreu justamente do que eu tento mostrar na tese, que é a mobilização desse material histórico. Quando você consegue mobilizar o material histórico do otimismo,
certamente você vai ser bem-sucedido, né? Porque você está tocando no âmago das pessoas, do imaginário mais recôndito das pessoas que, de algum modo, consideram, ou podem vir a ser estimuladas a considerar que o brasileiro é assim, é assado, o país do futuro, e que nós, como é que tem essa expressão relativamente mais recente, o brasileiro não desiste nunca, ou coisa que o valha. Volta e meia esses slogans vão sendo recriados e, portanto, o sucesso da propaganda da ditadura tem a ver com a mobilização desse material histórico tão rico, de tão longa duração e tão assentado no imaginário social brasileiro. Otávio Costa foi muito inteligente. Ele era um coronel, na época, muito diferenciado, vamos dizer assim, que tinha uma formação intelectual muito interessante, conhecia a poesia brasileira e, inclusive, era muito estigmatizado no governo por outros militares e detestava quando o governo adotava, em outras esferas de comunicação que não a dele, estratégias de comunicação que não se pautassem por essa positividade. Por exemplo, no Sesc Centenário da Independência teve aquela coisa do corpo de Dom Pedro I, né, os restos mortais circulando pelo Brasil. Ele achou isso péssimo. Ele também achava péssimo o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. Ele, quando me deu uma entrevista, falou: professor, eu tenho certeza que no dia do meu enterro vão dizer: morreu esse miserável autor do slogan Brasil, ame ou deixe-o. E eu não sou o autor. Quem fez isso foi a Oban, realmente a linha dura. Ele achava que... E provavelmente provavelmente é o slogan mais lembrado da ditadura, né? Mais lembrado, e por isso que eu pedi para colocar na capa da segunda edição esse slogan, porque ele é um slogan muito marcante, circulava como adesivo nos carros, né? Mas enfim, ele tinha essa rejeição pelo que não tinha a positividade da visão otimista, né? Evidentemente, ame ou deixe ou fazer circular os restos mortais do imperador não tem nada de positivo. Então ele sempre fez esse tipo de aposta e foi muito bem sucedido, né? Carlos, o seu trabalho, né, você a todo momento está fazendo referência a essa ideia de que a propaganda da ditadura ressignificou algo muito arraigado, né, no imaginário social brasileiro, que por isso ela teve sucesso. E eu queria te perguntar, não é, sobre o legado que ela deixou, né, porque parece que esse slogan, né, por exemplo, o Brasil é meu deixo, ele foi retomado nos anos do governo Jair Bolsonaro, a exaustão, várias outras ideias, força, né, do período da ditadura voltaram com muita intensidade. Enfim, que legado essa propaganda da ditadura, essa ordem simbólica que a ditadura ajudou a cimentar, não é, deixaram nas décadas posteriores no Brasil? Do ponto de vista da propaganda, deixou muita coisa. É engraçado como ainda a gente ouve algumas canções que eram promovidas pela propaganda da ditadura, né? Então, isso é curioso, né? Alguns anos atrás, eu percebi que uma torcida de futebol aí muito grande adotava uma canção da propaganda da ditadura. E eu fiquei até um pouco chocado, assim, mas enfim, as pessoas não têm a obrigação de conhecer, né? E reproduzem isso. Então, portanto, ficou uma coisa muito assentada, né? Mas tem um legado mais importante, além dessa memória, vamos dizer assim, mais imediata, das canções, dos personagens, do Sugismundo, do Dr. Prevenildo, né? Que se falou nele agora durante a pandemia e coisa daquela campanha de não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você, foi muito marcante, as pessoas se lembram. Mas, além disso, tem um dado que é muito pior, muito mais importante, que é o seguinte: a memória benevolente, como a gente chama, né, em história do tempo presente, as memórias confortáveis, que são criadas a partir do fim de eventos traumáticos, como as ditaduras. A memória benevolente, no caso do Brasil, ou seja, estou me referindo às pessoas que acham que a ditadura foi um bom momento. Essas memórias benevolentes devem à propaganda política e à censura da imprensa
a sua existência de algum modo. Porque enquanto a censura da imprensa impedia que houvesse a divulgação de tudo de péssimo que estava acontecendo, a propaganda política na televisão mostrava uma imagem totalmente falsa de que tudo ia bem, de que o governo militar era maravilhoso, enfim. A propaganda teve esse papel também na ocultação dos malefícios da ditadura militar e muito provavelmente, muito seguramente, as pessoas que cultivam uma memória benevolente sobre aquele período estão sob essa influência, vamos dizer assim, né? Então esse é um dos legados negativos. A gente sabe que em ditaduras nas quais não houve propaganda política tão eficiente como a brasileira, a memória benevolente tem menor alcance, né? Me refiro, por exemplo, à Argentina. Então, nessas outras ditaduras, não houve propaganda política tão eficaz e a memória benevolente que existe hoje é bem reduzida, né? Então, se comparada com o caso brasileiro. Carlos, você explicou aqui muito bem, né, como a ordem discursiva da propaganda está relacionada a essa ideia do otimismo, né, o Brasil fadado a ser um grande país e etc, né, o Brasil não pode parar, o Brasil vai dar certo, coisas desse tipo, né. Nos últimos anos, né, no governo Bolsonaro, em discursos de extrema direita, né, parece que esse registro perde força, né? Porque o horizonte muitas vezes não é, de um futuro promissor, não é uma proposta de modernização, ainda que autoritária, ainda que conservadora, ainda que com censura, com tortura, com perseguição, etc., mas é um horizonte reacionário, né? De voltar a um tempo em que a ordem social era de tal forma, barrar avanços, né, que ameaçam essa ordem. Isso faz sentido? Você enxerga esse contraste? Ou é possível pensar em linhas de continuidade entre esses dois períodos? A linha de continuidade que existe é a da valorização dessa memória benevolente, né? Então, a gente sabe que os bolsonaristas têm uma visão positiva sobre a ditadura, sobre o golpe e tudo mais, mas realmente, do ponto de vista de uma perspectiva de propaganda ou de visão de futuro ou de leitura mesmo sobre o Brasil, são momentos muito diferentes, né? A propaganda da ditadura e os setores que aderiam à propaganda da ditadura se inseriam numa visão otimista, seja por natureza manipulatória, seja por convicção genuína, mas numa visão otimista de grandiosidade do Brasil, de perspectivas potenciais e crescentes, desde que isso e aquilo fosse resolvido, etc. e tal. Enquanto que a perspectiva dos setores conservadores de direita e de extrema-direita que desembocaram, culminaram no governo Bolsonaro, mas não surgiram com ele, né, já existem há algum tempo, esses grupos têm uma perspectiva mais de ressentimento. E a gente sabe que em história política a questão dos sentimentos é essencial, né? E esse ressentimento dos setores conservadores, de direita, etc., tem a ver com uma manipulação de valores que são muito complexos, ou é muito complexa a manipulação dos valores a que eu me refiro, e que dizem respeito ao que nós, democratas, consideramos como avanços, progressos, e que para eles são problemas, são ameaças, e que dizem respeito a um universo, sobretudo, de valores ético-morais, culturais, que hoje em dia são pejorativamente chamados de valores identitários, né? Essa expressão acabou se tornando uma expressão negativizada, mas é sobretudo nesse contexto de progressos ético-morais, que valorizam a diversidade, que valorizam a crítica aos preconceitos os mais diversos, né, que esse ressentimento que está fundamentado num certo medo surge nos grupos mais recentes, né? Então há uma mistura de medo e ressentimento diante de coisas que eles não compreendem ou não aceitam, e portanto eu acho que isso é o motor principal
da ação, inclusive, se você perceber, a propaganda política do bolsonarismo e de tudo que está em torno ou é assemelhado ao bolsonarismo, é uma propaganda que valoriza a provocação, o deboche. A provocação e o deboche são os móveis principais da propaganda desses grupos de direita e extrema-direita. Enquanto que a afirmação, talvez ingênua e ufanista de um futuro promissor, era o que marcava a propaganda da ditadura. A provocação e o deboche, acho que esses são aspectos essenciais que a esquerda talvez não tenha compreendido. Não quero ser arrogante a ponto de avaliar o que a esquerda faz ou deixa de fazer, mas me parece que esses aspectos não são muito bem compreendidos. Se ficar evidente que determinada coisa é muito importante para nós, democratas ou de esquerda, pode ter certeza que no dia seguinte essa coisa será atacada, não por uma convicção genuína da direita, mas como uma estratégia de deboche e de provocação, e na qual frequentemente caem nessa provocação a esquerda e os democratas. Então são coisas bem diferentes, né? O otimismo ingênuo, manipulatório ou genuíno daquela fase e o medo, o ressentimento, a provocação, o deboche da fase contemporânea. Perfeito. Bom, a gente precisa encerrar, mas para recapitular, o Carlos Ficco é autor de Reinventando o Otimismo, Ditadura, Propaganda e Imaginário Social no Brasil, cuja segunda edição acaba de sair pela FGV Editora. Carlos, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Prazer foi meu, um abraço a todos. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pela Laila Moalen e pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Instagram ou pelo Twitter, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!